Bom, então, gente, é o seguinte, eu fiz uma breve introdução, né, de como que o Durkheim está pensando a educação, né, do ponto de vista sociológico, né, tentando pensar a função conservadora da educação, como que a educação, então, é responsável pela formação moral dos indivíduos, que está de acordo com a consciência coletiva da sociedade em questão. E agora eu vou então, cara, direto na obra do Durkheim, chamado Educação e Sociologia, e vou pegar alguns trechos, né? Vocês vão ver que a leitura de um texto de sociologia ela é uma leitura mais densa, mais complicada. Vou tentar traduzir, né, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, o que o Durkheim está dizendo com isso, beleza? Então vamos lá, prestem muita atenção, tá? Bom, então vamos lá, né, gente? É o seguinte, eu tô com o texto aberto aqui, tá? É um trecho do livro Educação e Sociologia do Emile Durkheim. Vamos lá ver o que o cara fala sobre a função da educação, beleza? Então ele começa, ó. Mas, com efeito, cada sociedade considerada num momento determinado do seu desenvolvimento tem um sistema de educação que se impõe aos indivíduos com uma força geralmente irresistível. Vamos separar aqui e vamos ficar aqui nessa frase. Ó, então, Durkheim está dizendo que cada sociedade, beleza? Dentro de um momento do seu desenvolvimento, vai desenvolver, cara, um sistema de educação. E aí uma coisa que é extremamente importante no Durkheim. Ele pensa a educação como um fato social, como um fenômeno social. Dessa forma, então, esse sistema de educação ele vai se impor aos indivíduos. É algo, então, externo aos indivíduos. Essa é a característica do fato social. O fato social ele é externo aos indivíduos. Ele é algo que vem de fora, e que se sobrepõe à nossa individualidade. E essa imposição desse sistema de educação, porque já nasce pronto, tá? Então, sei lá, você nasce, o sistema de educação já está pronto, você não escolhe. A sociedade já definiu, pré-definiu quais valores serão considerados aqueles que você precisa aprender, quais conteúdos serão considerados aqueles que vocês precisam aprender, e isso é imposto a nós indivíduos com uma força geralmente irresistível. E por que é uma força geralmente irresistível? Continua lá o Durkheim, tá? É irresistível porque eu não consigo resistir, não consigo ir contra. Por quê? Porque é inútil, vai dizer o Durkheim, pensarmos que podemos criar os nossos filhos como queremos. Que é uma coisa interessante, cara, porque assim, há uma corrente da área da educação que vai dizer que o indivíduo é livre para criar o seu filho da maneira com que ele quer. O que a sociologia conservadora do Durkheim vai dizer, cara, é que tem que existir limites para essa liberdade de você criar o seu filho do jeito que você quer. Por quê? Porque a diversidade humana ela é muito grande, cara. E se cada um fizer aquilo que bem entender na criação dos seus filhos em relação aos valores, a própria sociedade ela se desintegra. A sociedade, para o Durkheim, ela precisa de coesão. E a coesão é atingida na medida em que a consciência coletiva atinge minimamente a grande maioria das pessoas. Então a gente tem que ter, enquanto sociedade, nós temos que compartilhar de um número pré-determinado de valores morais. Então, se não for assim, cada um pensa o mundo de sua forma individual e isso não é sociedade. Então, sei lá, cara, se eu pudesse criar meu filho do jeito que eu quero, meus filhos não iriam comer no McDonald's, não iam ir em shopping center, não iam ser capitalistas. Eu posso fazer isso com os meus filhos? Eu posso. Agora, qual que é o problema, vai dizer o Durkheim? O problema, cara, é que se você criar o seu filho do jeito que você quer, vai acontecer uma situação complicada, porque tem alguns costumes,
com os quais temos que nos conformar. Porque se a gente infringir esses costumes, então se eu ensino para o meu filho uma moral muito diferente, né, então sei lá, vou ensinar para o meu filho que canibalismo é legal, que ele tem que comer a carne humana do seu amiguinho, né, então vou infringir. Né. Eles quem? Os costumes. Vingam-se nos nossos filhos. Porque se eu ensino meu filho de um jeito muito diferente, vai dizer o Durkheim, ó, estes, os meus filhos então, uma vez adultos, não estarão em condições de viver no meio dos seus contemporâneos. Os meus filhos teriam então muita dificuldade, claro, se eu criar de uma forma bizarra, né, de acordo com alguns valores que eu inventar na minha cabeça, eles não vão conseguir sequer se comunicar do ponto de vista moral com aqueles outros membros da sociedade. Então, para o Durkheim tem que ter elementos morais que sejam comuns às pessoas. Não que todo mundo tenha que ser igual, tá? Não confunda com isso. Mas a gente tem que compartilhar mais ou menos da mesma noção de tempo, da mesma noção de espaço, da mesma noção de certo e de errado. Coisas que mais ou menos todo mundo sabe. Então, por exemplo, cara, por mais que você pode pensar, não, mas eu penso diferente, todo mundo pensa diferente, cada um pensa do seu jeito. O Durkheim está dizendo o oposto. Ele vai falar, cara, que existem elementos morais que são universais, que são comuns na sociedade. Se eu pegar aqui, sei lá, fazer um vídeo cortando a cabeça de uma criança, né, bebendo sangue da criança, tal, todos, independentemente da sua individualidade, independentemente da diversidade cultural, todos na sociedade brasileira vão achar isso um ato horrível, terrível. Então, por quê? Porque atingiu uma consciência coletiva, algo que é comum a todos. Tranquilo? Então, por isso que o Durkheim vai dizer que eu não posso criar de qualquer jeito. Continua ele lá, ó, quer tenham sido criados com ideias muito antigas. Então, se eu criar meu filho como se ele estivesse na Idade Média, ensinar ele valores da Idade Média, claro, quando ele ficar adulto, ele não vai conseguir se comunicar com ninguém. Ou ideias muito prematuras, ideias que estão à frente do seu tempo. Criar ele como, sei lá, se ele estivesse no século 22. Então, não importa, vai dizer o Durkheim. Num caso como no outro, não são do seu tempo e, por conseguinte, não estão em condições de vida normal. Durkheim é um sociólogo que trabalha com essa categoria do que é considerado normal e do que não é. Então, se eu tenho uma moral, valores, hábitos e costumes muito diferentes da sociedade na qual eu vivo, eu não vou conseguir ter uma vida social. Primeiro que, claro, eu provavelmente vou descumprir o que a lei estabelece como comportamento legal. Deve ser preso. Segundo, vou causar estranheza em todo lugar. Não vou conseguir existir do ponto de vista social. Tá? Finaliza então o Durkheim que pois, em cada momento do tempo, um tipo regulador de educação. Então a educação, ela regulamenta o comportamento das pessoas. Novamente, para o Durkheim, a educação tem um papel conservador, ela tem que evitar que a sociedade chegue ao caos. E para evitar que a sociedade seja o caos, as pessoas têm que ter mais ou menos um padrão de comportamento. Por isso que a educação regulamenta. Tranquilo? Por isso que quando você chega na escola, o professor não ensina só conteúdo. O professor está querendo criar em vocês um padrão de comportamento. Tira o boné, joga os chicletes fora, senta, fica quieto, obedeça. Todas essas regras, para o Durkheim, essa é a função da escola. Produzir gente de acordo com o conceito de gente da sociedade. Aí a gente pode questionar, mas enfim, para o Durkheim é mais ou menos isso. Tá? Então, um tipo regulador de educação de que não nos podemos desligar. Tá? Eu não posso me desligar. Se eu me desligar, o que vai acontecer? Eu vou me chocar com as vivas resistências
que reprimem as veleidades dos dissidentes. Caralho, aqui o Durkheim ferra, né? Não pode falar palavrão, desculpa. Aqui o Durkheim ferra com a gente, né, mano? Porque assim, não vou poder me desligar da educação sem eu me chocar com as vivas resistências que reprimem as veleidades dos dissidentes. O que ele tá dizendo aqui, cara? Que, mano, se você, né, tentar romper com os valores estabelecidos da sociedade, vivas resistências vão reprimir o seu modo de ser, de agir e de se comportar. Isso é um fato. Vocês percebem isso cotidianamente na escola. E não é uma questão assim, a escola é malvada, né? Não tô falando isso, nem que é malvada, nem que é boazinha. Eu tô dizendo que a escola tem uma função reguladora. E aqueles que têm veleidades, que são diferentões, mas diferente mesmo, tá? Não é frescurinha aí de ficar pintando o cabelo, né? Tô falando um cara que tem valores morais contrários àquilo que a sociedade estabelece, que então serão considerados dissidentes, esses sofrerão punições, serão reprimidos, para que ele se encaixe no modelo de comportamento que é aceito pela sociedade. Tranquilo aqui? Beleza? Espero que tenha ficado claro aí o videozinho para vocês, tá? Um abraço.